Bom, nessa aula nós vamos fazer uma introdução geral à histologia, onde nós vamos estudar aqui apenas o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. A histologia é uma das áreas das ciências biológicas que estudam os tecidos. E como nós vimos lá nas primeiras aulas, o corpo humano é constituído por átomos que formam as moléculas, que formam as células, que então irão se organizar formando assim os tecidos. E desse modo então a histologia busca estudar essa organização funcional, bem como sua organização estrutural. E desse modo então a histologia analisa as características físicas de um tecido, o que inclui a forma e o tamanho das células, o modo como essas células se organizam, o modo como essas células se conectam, bem como a quantidade de material extracelular que esse tecido possui. E além da quantidade, também o conteúdo que constitui esse material extracelular. Bom, o organismo é constituído por 4 tecidos básicos, dos quais se incluem o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Claro que existem outros tecidos no corpo, cada um deles de acordo com a sua especificidade. No entanto, nós iremos abordar esses tecidos à medida que nós formos avançando nos demais conteúdos. Nessa aula, como já mencionado, nós iremos abordar apenas os 2 primeiros tecidos, o epitelial e o conjuntivo. Vamos iniciar então pelo tecido epitelial. Então, olha só, o prefixo da palavra epitelial, ep, significa sobre. Desse modo, quando falamos de um epitélio, nós estamos nos referindo a um tecido que reveste um órgão ou reveste a cavidade da luz de um órgão, né? A cavidade de um órgão ou uma outra cavidade corporal. Vamos analisar a seguinte ilustração. Temos aqui então uma esfera, né? Vamos chamar essa esfera de uma rosca, vamos dizer assim. Perceba que essa rosca possui 2 superfícies, uma externa, né, em branco, e outra superfície interna, também em branco. Desse modo, quando nós falamos em epitélio, nós estamos nos referindo então a um tecido, a uma estrutura que reveste a superfície desse órgão ou a superfície do tubo desse órgão. Desse modo, no seguinte exemplo, nós podemos dizer que estamos observando 2 superfícies de revestimento, uma superfície interna e outra superfície externa. Além desse revestimento, o tecido epitelial também tem a função de proteger o meio interno. Desse modo, para que uma substância chegue ao meio interno do corpo, é necessário que essa substância ultrapasse essa barreira epitelial, seja esse epitélio uma superfície externa, como por exemplo o tecido
tegumentar, né, o epitélio da pele, ou uma superfície que reveste uma cavidade ou uma superfície interna, como por exemplo o tecido que reveste a cavidade interna do trato gastrointestinal ou o lúmen dos vasos sanguíneos. Os epitélios também realizam uma função de troca de material entre o meio externo e o meio interno. Um exemplo disso é o epitélio respiratório, onde ocorre a hematose, processo em que há a troca de dióxido de carbono e oxigênio entre o meio interno e o meio externo. Além disso, alguns epitélios também possuem a função de síntese e secreção de substâncias no meio extracelular. Um exemplo desse epitélio é o epitélio do trato respiratório, onde as chamadas células caliciformes sintetizam e secretam no lúmen do trato respiratório um tipo de muco. Também pode ocorrer dessas células se agruparem e formar glândulas. Um exemplo disso são as glândulas sudoríparas, que encontram-se presentes na pele. Bom, uma das principais características das células epiteliais é que elas são poliédricas. Bom, mas o que é isso? Olha só, em geometria, uma estrutura poliédrica é uma estrutura que possui várias faces. E um dos motivos dessas células serem poliédricas é que muitas vezes elas se juntam, formando assim folhetos que dão a elas um aspecto tridimensional. Seria algo parecido como se pegássemos vários balões, várias bexigas, e colocássemos dentro de uma caixa. Desse modo, então, uma vez comprimidos, esses balões iriam adquirir várias faces, bem como também iriam perder o seu formato esférico. O formato das células epiteliais pode variar bastante, desde um formato cúbico até um formato achatado. E é interessante que o núcleo dessas células geralmente acompanha o formato delas. Geralmente, tá? Isso não é uma regra. Desse modo, quando não é possível distinguir a membrana celular de um tecido ou de uma célula, é possível analisar o formato dessa célula observando o núcleo dela, uma vez que muitas vezes o formato do núcleo irá então corresponder ao formato da célula. Lembrando que isto não é uma regra, mas é uma tendência. Bom, as células epiteliais geralmente estão apoiadas sobre um tecido conjuntivo. Tecido este que é constituído por uma delgada lâmina chamada de lâmina basal. E é uma estrutura que só pode ser observada por meio de um microscópio eletrônico, uma vez que possui uma espessura de 20 a 100 nanômetros. No caso de epitélios que revestem cavidades de órgãos ocos, como por exemplo o trato digestivo, respiratório e urinário,
Esse tecido recebe então o nome de lâmina própria. Um outro conceito importante é que, como essas células geralmente são poliédricas, cada face dessas células irá possuir uma denominação diferente. Por exemplo, a face celular ou membrana da célula que encontra-se apoiada à lâmina basal é chamada de porção basal ou membrana basal, enquanto que a face que encontra-se voltada para o lúmen de um tubo ou para o meio externo é chamada de porção apical ou lâmina apical ou membrana apical, enquanto que a membrana que encontra-se em contato com as células vizinhas é chamada de porção basolateral ou membrana basolateral. Uma outra característica importante do tecido epitelial é que eles possuem pouca matriz extracelular, uma vez que as células são muito justapostas umas com as outras. Bom, vamos observar melhor agora o que é essa lâmina basal. Bom, como nós podemos observar na respectiva ilustração, nós temos então um aumento da resolução da região basal das células epiteliais. Nesse aumento, nós podemos observar então duas células epiteliais. Como podemos observar, essas células estão aderidas à membrana basal por meio dos hemidesmossomos, que possuem assim integrinas que se ligam às estruturas da matriz extracelular ou às estruturas da lâmina basal. Essa lâmina basal pode ser formada por uma delgada lâmina de fibrilas, conhecida como lâmina lúcida, ou melhor, lâmina densa, né? A lâmina lúcida possui camadas eletrolucentes e, portanto, possui esse nome, né? Lâmina lúcida. Desse modo, lâmina densa porque é uma lâmina mais escura, e lâmina lúcida porque é uma lâmina mais clara. E os principais constituintes da lâmina basal são o colágeno do tipo 4, proteoglicanos e glicoproteínas, laminina e ectatina. Todos esses componentes sintetizados pelas células epiteliais. Em alguns casos, pode-se observada uma camada de fibras reticulares, sendo este material sintetizado por células do tecido conjuntivo subjacente. Desse modo, essa área é chamada então de lâmina reticular. Bom, a função dessas lâminas é então promover a adesão das células epiteliais com o tecido conjuntivo, regular a proliferação celular, uma vez que nessas lâminas há também a presença de fatores de crescimento celular, e também são importantes para a sinalização e migração das células. Bom, os epitélios são divididos em dois grupos principais de acordo com a sua estrutura, arranjo e função. Desse modo, nós temos os epitélios de revestimento e os epitélios
glandulares. De revestimento, como o próprio nome diz, porque revestem uma cavidade externa ou uma cavidade interna, né, uma superfície externa ou a superfície de uma cavidade interna, e glandulares, porque sintetizam e secretam material no meio extracelular. Esses dois tipos ainda podem ser classificados de acordo com o número de camadas celulares que possuem, bem como pelo formato da célula que o constitui. De acordo com o número de camadas, nós podemos ter o epitélio simples, que possui assim uma única camada de células acima da lâmina basal, e os epitélios estratificados, que possuem várias camadas de células acima da lâmina basal. E de acordo com o número de camadas que o epitélio possui, bem como o tipo ou a forma das células, nós podemos então ter o epitélio do tipo simples, pavimentoso ou escamoso. Simples porque há apenas uma única camada de células acima da membrana ou da lâmina basal, e pavimentoso porque essas células possuem um formato achatado, parecido com escamas, daí então o nome pavimentoso e escamoso. Um exemplo desse tipo de epitélio é a superfície interna da córnea, como nós podemos observar na respectiva imagem. Temos aqui as células achatadas, voltadas para o interior da córnea, e abaixo nós temos a lâmina basal. Um outro exemplo desse tipo de epitélio é o epitélio das alças de Henle, né, que encontram-se nos rins, nos néfrons, como nós podemos observar, revestindo então a cavidade interna da luz da alça de Henle, a presença de células achatadas. Um outro tipo de epitélio simples é o epitélio cúbico, também chamado de cuboide, onde as células, assim como os núcleos, possuem um formato próximo do esférico. No entanto, como elas encontram-se muito justapostas, elas perdem esse formato esférico e adquirem um formato cúbico, né, ou cuboide. E perceba que há apenas uma única camada de células acima da lâmina basal. Bom, como exemplo desse tipo de epitélio simples, né, epitélio cúbico, cuboide, temos o epitélio que forma o ducto pancreático, assim como também o epitélio que forma o folículo tireoidiano, bem como o mesotélio ovariano. Temos também os epitélios simples do tipo colunar, prismático ou cilíndrico. Nesse tipo de epitélio, as células possuem um formato mais alongado, percebe? E como exemplo, nós temos o epitélio de revestimento da vesícula biliar. Perceba que essas células possuem então um formato alongado e o núcleo possui uma morfologia, um formato semelhante à morfologia dessas células. E na membrana apical nós podemos observar
a presença de cílios. Abaixo nós temos uma outra figura, né? Consegue observar aqui então um epitélio de revestimento da vesícula biliar, a presença dessas células colunares mais alongadas, né? E a presença de cílios em sua membrana apical. Bom, além dos epitélios simples, existem também os epitélios estratificados, podendo este ser do tipo estratificado pavimentoso, onde as células são achatadas. No entanto, elas se distribuem em várias camadas acima da lâmina basal, como você pode observar na respectiva figura, né? Se distribuem em vários pavimentos, vamos assim dizer. As células desses pavimentos são então divididas em células superficiais, células intermediárias e células basais, sendo aquelas que encontram-se em contato com a lâmina basal. Essas células basais migram lentamente em direção à superfície do epitélio. Perceba que quanto mais próximo à lâmina basal, elas possuem um formato mais próximo do cúbico, e à medida que vão se distanciando dessa lâmina basal, elas vão adquirindo um formato mais próximo do pavimentoso, né? Mais achatado, e é daí que surge esse nome, né? Epitélio estratificado, porque possui vários estratos ou várias camadas de células, e pavimentoso, porque o formato dessas células mais superficiais possui um formato mais achatado, certo? Os epitélios desse tipo, que revestem cavidades úmidas, que estão também sujeitas ao atrito, como é o exemplo da boca, do esôfago ou da vagina, é mais corretamente denominado de epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, uma vez que elas não possuem uma camada de queratina na superfície apical, isto é, na camada de células que encontram-se mais superficiais, enquanto que nos epitélios de revestimento, onde a superfície é mais seca ou mais desidratada, como no caso da pele, esse epitélio possui assim uma camada de queratina recobrindo a camada de células mais superficiais. Nesse tipo de epitélio, as células vão morrendo à medida que se aproximam dessa camada mais superficial, e o citoplasma dessa célula que morreu é ocupada por queratina, o que confere uma grande proteção à superfície da pele, bem como impede a perda de líquidos. Um outro tipo de epitélio é o epitélio estratificado do tipo de transição. Nesse epitélio, as células da camada mais superficial podem mudar a sua forma de acordo com a distensão do órgão. No seguinte exemplo, nós podemos observar que as células mais superficiais apresentam um formato mais próximo do cúbico, né? No entanto, esse órgão encontra-se relaxado. À medida que esse órgão se distende, essas células mudam a sua forma e adquirem um formato mais próximo do achatado,
Um exemplo desse tipo de epitélio é o epitélio da bexiga urinária. Como você pode observar na figura à esquerda, nós temos então as células mais superficiais no órgão relaxado, e quando o órgão encontra-se distendido, essas células adquirem um formato mais achatado, certo? Então, bexiga relaxada, né, ou vazia, e bexiga cheia, né, ou distendida. Desse modo, então, no epitélio de transição, as células se adaptam ou mudam a sua forma de acordo com o relaxamento ou a distensão do órgão. Temos também o chamado epitélio pseudo-estratificado, que na verdade não é um epitélio estratificado, mas na verdade é um epitélio falso ou pseudo, né? Que dá a falsa impressão de ser estratificado. Vamos analisar a respectiva ilustração. Então, note que neste epitélio há a presença de apenas uma única camada de células. No entanto, o núcleo dessas células não encontram-se distribuídos de forma uniforme, percebe? Um encontra-se mais superficialmente, outro encontra-se mais próximo da região basal, outro no meio da célula, aí volta outro próximo da região superficial, aí volta outro no meio da célula, outro na região superficial, outro mais superficialmente ainda. Desse modo, quando esse tipo de epitélio é observado no microscópio, ele dá a falsa impressão de que existem várias células nesse epitélio, isto é, vários estratos, quando na verdade há a presença de apenas uma única célula. No entanto, seus núcleos não encontram-se organizados uniformemente. Desse modo, esse tecido apresenta-se então uma falsa estratificação, uma vez que ele é considerado um tecido simples, né? Apenas uma única camada de células. No entanto, nós também não podemos chamar esse tecido de tecido simples e nem de tecido estratificado. A denominação correta é de um tecido epitelial pseudo-estratificado, ou seja, que apresenta um aspecto falso, que dá uma falsa impressão de ser estratificado. O exemplo abaixo é um exemplo de células situadas na porção superior do trato respiratório. Bom, os epitélios que possuem células ou glândulas de secreção são, na verdade, um tipo de tecido especializado nesse tipo de função, nesse tipo de atividade de secreção. Desse modo, essas células podem, então, sintetizar, armazenar e eliminar proteínas, lipídios ou moléculas de carboidratos. Esse tipo de epitélio pode ser, então, unicelular, onde as células não se agrupam para eliminar o seu conteúdo. Um exemplo desse tipo de epitélio é o epitélio do trato respiratório, onde as células caliciformes eliminam o muco, ou então o tecido pode possuir células que se agregam, formando assim glândulas que conjuntamente liberam o seu conteúdo.
Um exemplo desse tipo de glândula é a glândula sebácea, que secreta uma substância lipídica para manter a pele hidratada, lubrificada, promovendo uma proteção contra o ressecamento. Essas glândulas podem então ser exócrinas, que possuem assim ductos, onde as secreções são então eliminadas, alcançando assim a superfície do corpo ou da cavidade, como já mencionado anteriormente. Um exemplo desse tipo de célula é a célula caliciforme, presente então no trato respiratório. Essa célula que constantemente sintetiza o muco, né, ou a mucina, que encontra-se então armazenado no interior de vesículas, que então eliminam esse muco por exocitose no lúmen do trato respiratório. Na próxima ilustração nós podemos observar então que as células se agrupam, formando assim um ducto e uma porção secretora, onde o produto secretado é então sintetizado. Uma glândula simples não é ramificada, isto é, não possui outros ductos que se ramificam em direção ao ducto central, enquanto as glândulas compostas possuem mais de um ducto, percebe? Mais dois ductos se ramificando com o ducto central. E dependendo da forma da porção secretora, as glândulas podem ser tubulares, uma vez que a glândula possui assim então o formato de um túbulo, ou podem possuir um formato esférico, né, o que também é chamado de acinar, podendo assim ser simples ou acinar do tipo ramificada, né, quando vários ductos se encontram com o ducto central, enquanto que as glândulas que possuem uma porção secretora com formato tubuloso podem ser classificadas como tubulosa do tipo simples, tubulosa do tipo ramificada, né? Vários ramos da porção secretora que encontram-se com o ducto central, e tubulosa do tipo enovelada, que possuem um formato contorcido, percebe? E entre as glândulas compostas nós podemos ter o tipo tubular, né, onde vários ductos são formados, se ramificando assim, todos em direção a um ducto central. Temos o tipo acinar, onde a porção secretora é do tipo esférico, né, ou acinar, formando vários ductos que se ramificam a um ducto central, e do tipo tubuloacinar, onde a porção secretora pode ser tanto tubular quanto acinar, né, misto, formando assim vários ductos que se ramificam em direção a um ducto central. Além disso, esse tecido epitelial glandular pode ser também do tipo endócrino, onde essas glândulas não possuem ductos e suas secreções são lançadas e transportadas pela circulação sanguínea. Essas células podem então ser agrupadas ao redor de vasos sanguíneos,
ou podem formar folículos com lúmens temporários para armazenamento da substância, ok? Então essa foi uma aula bem geral a respeito do tecido epitelial. Claro que ele é muito mais complexo do que essa síntese que nós fizemos. Você pode estar revisando esse conteúdo pelas seguintes referências.